Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Me ouve bem aí? Tá ouvindo bem? Tá enxergando bem? A imagem tá boa? Vamos ver aí como é que a galera vai chegando. Fala, Carlos, boa noite. Tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tá enxergando bem? Tudo tranquilo? Dá um sinal aí para mim, Carlão, se tá enxergando bem, se tá legal. Boa noite, Luiz, bem-vindo, boa noite. O pessoal tá chegando. Boa noite, legal. Perfeito, show. Legal, então, vamos lá. Esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Mais uns 1 ou 2 minutinhos. Para a gente começar, então. O pessoal já está chegando aí. Legal, Luiz. Oi, Miriam, boa noite. Bem-vinda. Oi, Cláudia. E aí, quanto tempo, hein? Como é que você está? Boa noite também. Bem-vinda aí. O pessoal está respondendo aqui pelo inbox do Face também, dizendo que está chegando. O pessoal no Instagram também dizendo que está vindo. Vamos lá, pessoal. Bom, enquanto a turma vai chegando, eu só vou explicar. Boa noite, Ana. É legal, já tinha falado com a Ana também. Miriam também, bem-vindas aí. Bom, quem já tem participado dessas lives, essa é a 11ª live, sabe da intenção, né? A intenção é criar uma condição para todos nós pensarmos sobre um outro ponto de vista, sobre a vida, sobre as coisas que acontecem com a gente, né? Principalmente sair um pouco dessa corrida aí de riqueza e sucesso, de dinheiro, de coisas materiais e ir para um caminho mais voltado para a grandeza, para a realização. Isso seja um olhar mais para dentro, um olhar mais introspectivo e, obviamente, um olhar um pouco mais doloroso também, né? Lucimar, boa noite. Fran Spadari, muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda, sempre. Então, o pessoal está chegando aí, a ideia é criar esse hábito aí todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas. Há 11 semanas estamos fazendo esse movimento e a coisa está indo bem. Boa noite, Denise, boa noite, Daniel, bem-vindos aí. Boa noite, Iracema também, bem-vinda, boa noite. Bom, são 8h02, vou esperar só mais um minutinho, mais uns segundos aí para o pessoal chegar, porque esse tema é um tema importante, que eu acho que vai trazer benefício para todo mundo. E... segundos aí para o pessoal chegar. Ó, estou me transmitindo aqui no... Deixa eu sair daqui, peraí. Pronto, legal. Estou aparecendo aqui no celular também, mas senão vai ficar muito barulho aqui. Bom, beleza. Beleza, todos aí. Bom, o pessoal está chegando, né? Maravilha, turma. Então vamos lá. São 8h03 agora. Deixa eu só aparecer uma tela aqui para mim. Deixa eu só tirar isso aqui. Peraí, pronto. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Boa noite, Vera também. Bem-vindas. Obrigado, Vera, por ter compartilhado esse vídeo com outras pessoas. Então vamos lá, pessoal. 8h03 agora. A gente começa a falar, então, sobre um tema que vocês podem ver em várias... Boa noite, Patrícia. Boa noite, Josiana. Legal, bem-vindas aí. Vocês podem ver esse tema num livro chamado O Jogo Interior do Tênis, um livro escrito por um cara chamado Timothy Galloway, em 1972, mais ou menos. Timothy Galloway foi um jogador de tênis, depois um treinador de tênis também, que ele observava os jogadores jogando e ele observava na quadra sempre um jogador de cada lado, né? E esses um jogador de cada lado, eles tinham os seus jogos lá, né? Cada um jogando o seu jogo, e de repente um errava uma jogada, e aí ele jogava a raquete no chão e xingava.
Aí o Timothy perguntava para ele, pô, você está falando com quem? Aí ele respondia assim, pô, eu estou falando comigo mesmo. Então, ele se deu conta que de um lado da quadra tinham dois jogadores, um jogador que era visto e um que estava dentro dele, e do outro lado da quadra, outros dois jogadores, um que era visto e um que estava dentro dele, né? É uma sacada legal essa, porque o jogo que a gente joga na vida, ele começa e ele é reflexo do jogo que acontece dentro da gente. Então, Timothy Gallwey, ele chamou atenção para a existência de dois selfies, dois eus. Um eu número 1 e o eu número 2, ou self 1 ou self 2, que na verdade denomina essa batalha interior. Boa noite, Fernanda, boa noite, Sueli, bem-vindas. Então, tem gente me chamando aqui dizendo que não está conseguindo entrar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajudar. Então, esse jogo interior é uma disputa que você faz com você mesmo, debatendo você com você mesmo. Eu vou explicar isso com mais profundidade. Opa, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Deixa eu ver o... Ótimo, legal. Bom, então vamos lá. Deixa eu deixar o celular para cá, porque senão o pessoal vai chamando e eu não consigo me concentrar aqui. Então vamos lá. O que acontece? Ó, imagina que você tem dois eus, dois selfies, tá? Imagina que você nasceu com um e outro foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então entenda que o selfie 1 é um eu que é muito falador, ele fica na tua orelha buzinando o tempo todo, ele te diz como é que as coisas deveriam ser, ele é um crítico severo o tempo todo, ele sempre faz um julgamento entre o certo e o errado, ele tenta sempre te proteger do fracasso, mas ele é um crítico, é uma voz, que você não ouve essa voz quando você é criança. Quando você é criança, você só tem uma configuração interna, você não tem duas, essa segunda vai surgindo na medida que você vai crescendo. E o Self 2 é a parte mental com a qual a gente nasce, né? Aquela que procura o crescimento, que procura a exploração, que procura a criatividade, que procura a inovação, que permite a gente estar 100% presente. Então imagina, quando você vê uma criança brincando, quando você vê uma criança subindo num sofá, subindo numa cadeira, você não vê uma criança hesitando, porque ela não tem aquela voz falando, cara, você não vai conseguir. Você não vai conseguir subir nesse sofá. E se você conseguir, você vai cair. Ele não tem essa voz dentro dele. Então isso é um negócio complicado, porque isso faz com que nós, na medida que a gente vai crescendo e essa voz vai aumentando dentro da gente, isso reduz a nossa forma de viver a nossa vida com muito mais espontaneidade, o que no mundo corporativo a gente chama de performance, ou no mundo dos esportes também chama de performance. Um jogador que joga espontâneo, ele tende a ter uma performance muito superior do que aquele jogador que joga tenso, né? Então, uma definição, assim, uma colocação que o Timothy Gallwey apresenta é muito legal, que ele diz o seguinte, que performance, ou, num outro sentido, eu vou arriscar aqui dizer que espontaneidade, o que é espontaneidade? O que é a performance? É todo o teu potencial menos as interferências, que esse potencial que você tem de criatividade, de bom humor, de estar de bem com as coisas da vida, sofre em função dessa batalha entre o Self 1 e o Self 2. Então imagina se você vai fazer uma palestra e você não tem nenhuma voz falando para você, você não vai conseguir. As pessoas vão te fazer uma pergunta que você não vai ter resposta. E se perguntarem algo que você não sabe responder, como é que você vai fazer? Então as pessoas começam a se inibir com isso. E ao se inibir com isso, elas vão perdendo performance. Elas vão perdendo a condição de se apresentar de maneira mais intensa, de maneira mais espontânea, né? E esse é o jogo interior que muitas vezes eu já caí muitas vezes, né? E caí várias vezes, e posso dizer até que caí recentemente, e que todo mundo cai, né? No momento em que você fica em conflito, em que você fica desajustado dos teus valores, desajustado dos teus princípios, daquilo que é importante para você, e você abre mão.
e você abre mão de quem você é, né? E isso é muito complicado mesmo. Então, eu quero dar umas dicas, né? Quero percorrer esse tema, porque esse tema é bastante interessante. Deixa eu só dar então uma boa noite aqui para uma galera que está chegando agora. Deixa eu ver quem entrou agora há pouco. Bom, cadê? Bom, Fernando, já falei isso. Eva Marisa, boa noite. Verônica Winter, boa noite. Andrés, boa noite. Sônia Regina, boa noite também. Renata Branco, boa noite. Kenzo, e aí, cara, tudo bem? Maravilha. É isso aí, vamos lá. Então, veja, a gente pode inferir que existem dois tipos de jogos, né? Ou dois tipos de jogo. O jogo interior e o jogo exterior. Aquele jogo que você joga na vida, seja um esporte, seja uma atividade física, ou mesmo um jogo, uma palestra, uma reunião, uma conversa com uma pessoa importante da sua vida, com um filho, com um namorado, namorada, esposa, marido e tal. E o jogo exterior, né? O jogo exterior é aquele que você joga com a outra pessoa. Tem um jogo dentro de você, um jogo que você joga com a outra pessoa. Vamos colocar na dinâmica do esporte, em que você joga um jogo com você e um jogo com o adversário. Não necessariamente você está conversando, ou tendo uma conversa crucial com algum adversário. Mas você está conversando com alguém que pode ser uma conversa muito importante, né? E esse jogo interior, ele vai ser o fator crítico de sucesso ou de fracasso, dependendo de como você lide com suas crenças, dependendo... Opa, boa noite, Brinkman, bem-vindo aí, conseguiu entrar, né? Legal. Dependendo de como você lide com as suas crenças, dependendo de como você lide com suas emoções, esse jogo vai ser muito melhor jogado ou muito pior jogado. Eu posso lembrar agora, nesse momento, situações pessoais onde eu jogava um jogo de trabalho, de esporte, de relacionamento, de negociações, de coisas do trabalho e tal, onde eu estava jogando um bolão do lado de fora, porque dentro eu estava muito inteiro, muito alinhado. Mas também houve situações onde eu estava apanhando no jogo do lado de fora, porque do lado de dentro eu estava em conflito tremendo. Então, e essa luta entre o Self 1 e o Self 2 é uma luta perversa, porque, num outro sentido, é o ego falando de um lado e a consciência falando de outro lado. O Self 1, aquele crítico, aquele julgador, aquele que diz que é o certo ou errado, esse é o ego. E o Self 2, aquele criativo que busca aprender, que busca tomar risco, inovar e criar, essa é a consciência. Então você tem dois assessores dentro de você, que você tem que tomar uma decisão de qual você vai ouvir para tomar a sua decisão. Há muito pouco tempo atrás, não sei precisar exatamente quanto tempo, mas ainda esse ano, eu vivi uma situação que eu ouvi mais o Self 1, o ego, do que a consciência. E me dei muito mal. Me dei muito mal. Acabei me distanciando de mim mesmo, acabei desalinhando meus princípios. Princípios não digo, mas alguns valores. Isso acabou sendo muito prejudicial para mim, para minha paz interior e coisas desse tipo. E acabou, obviamente, trazendo malefícios nesse sentido. Boa noite, Ana, bem-vinda aí também. Acabou de chegar. Então, veja, isso interfere na sua comunicação, isso interfere nos seus relacionamentos, interfere em como você lida no trabalho, né? Tem pessoas aqui na live agora, que me conhecem muito proximamente, que já viveram situações de, no trabalho, estar sendo regida pelo Self 1, quando ela mudou isso para reger-se pelo Self 2, as coisas melhoraram muito. E foi muito bacana essa transformação, né? Legal, Ana, bem-vinda, atenta, é isso aí. E essa batalha, quanto maior essa batalha dentro de você, menor a sua capacidade de aprendizado. Então, veja, você quer aprender cada vez mais, a ideia é reduzir a tensão interna, reduzir os conflitos internos, reduzir a emoção interna, se fortalecer nas crenças fortalecedoras e se manter alinhado com os seus princípios e com os seus valores. Isso é importante. Então, você quer aprender, reduza o Self 1 e aumente o Self 2. Reduza o ego e aumente a consciência. Reduza o crítico e aumente o aprendiz dentro de você, né? E tem 3 coisas que são legais, que você pode anotar. Essas coisas todas, se você quiser, você vai anotar. Hoje eu acabei não preparando aqui o flipchart para anotar, mas eu vou falando devagar, que podem ajudar você a estimular o Self 2, a consciência, e inibir um pouco mais o Self 1. Quais são essas 3 coisas? Eu vou falar as 3 de uma vez só. Consciência,
escolhas e confiança. Então, consciência, escolhas e confiança. O que é consciência? Consciência é a tua capacidade de perceber o mundo, de você olhar o mundo com os teus sentidos, com o teu olhar, com os teus ouvidos, com o seu tato, olfato, paladar, e você está ciente de tudo que acontece ao seu redor. Isso está um estado de consciência pleno, né? O estado de fluxo, o estado de presença, que hoje as pessoas chamam de mindfulness. O que é escolhas? É você definir uma meta. E na medida que você tem uma escolha, você tem opções. Você vai ver mais para frente que pessoas entram no estado de estresse quando elas não se veem com opções, né? Então, escolhas têm a ver em você ter opções e se mover na direção desse objetivo, né? E o terceiro ponto que é a confiança. Seu estado emocional que traz a você uma condição interna de confiar em você e naquilo que você está fazendo. Ou seja, uma redução do Self 1 e um aumento do Self 2. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Tá fazendo sentido o que eu estou falando com vocês? Esse Self 2, ele aumenta a tua capacidade de aprendizado. Ele aumenta a tua capacidade de desenvolver sua confiança. E hoje eu postei um negócio no Facebook falando disso. Quando eu preciso de provas sobre algo, é porque eu estou duvidando. Se eu estou duvidando, eu não confio. Se eu não confio, eu não tenho fé, né? Fala, Robinho, bem-vinda, bem-vindo. Viviane também, bem-vinda. Então, me dá uma dica de se o que eu estou falando está fazendo sentido. Se você consegue identificar em você dois selfies, dois eus. Um eu que critica, um eu que diz que você está errado, um eu que te tira do teu estado emocional e um outro eu que fala, calma, vai devagar, aprende a situação, ouve o outro, procura entender o ponto de vista do outro. Você tem esses dois eus dentro de você? Me diz aí, só vai me dando uma dica sobre isso, tá? E aí, a gente vai nessa toada, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, e... Legal, Renata. Beleza, está fazendo sentido então para Renata. Beleza. Tomara que seja fazendo sentido para mais pessoas também. Então você vai caindo, você vai entrando numa condição e quanto mais confiança você tem, mais você verbaliza essa confiança. E quanto menos confiança você tem, menos você verbaliza essa confiança. Então, uma coisa que eu comento muito com as pessoas que trabalham comigo, que treinam comigo, fazem treinamento comigo, elas falam assim para mim, presta atenção nisso, ó, que você pode ter esse vício de linguagem. Elas falam assim para mim, olha, Luiz, eu vou tentar então fazer alguma coisa, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar dar uma corrida, eu vou tentar ficar mais calmo diante do meu chefe, eu vou tentar manter a minha calma, né? Legal, pessoal, bacana. Brickman, Sônia, Fran, beleza. É isso aí, Brickman, tem um diabinho e um anjinho aí, né, fazendo o seu trabalho. Legal, bem-vindo, Felipe. Beleza, Ana. Denise, acho que tenho mais o da confiança. Denise, legal. O importante é que, eu vou te dizer uma coisa, eu também acho que eu tenho mais o da confiança, mas já teve situações, em uma ou duas situações, que eu não tive o da confiança e foi o suficiente para detonar tudo, né? Então a questão é ver você no momento em que você está vivendo e não o saldo das coisas que já aconteceram, né? Estou sempre procurando trazer a barra um pouco mais para o alto aí, né? Então, quando as pessoas falam, eu tento fazer a coisa, eu vou tentar fazer, percebe que quando você diz, eu vou tentar fazer, você não vai com tudo. Você vai até com uma condição de permitir o fracasso, de permitir não conseguir. Eu vou tentar encontrar com você amanhã. Ou seja, se eu não conseguir, tá tudo certo, pelo menos eu tentei, né? Em condições de trabalho, em condições de negócio, quando você tem uma obrigação de fazer uma tarefa, de entregar um relatório, de entregar um documento, de fechar um negócio, não tem essa, eu vou tentar me reunir para fechar o contrato. Não tem essa. Se alguém falar, eu vou tentar ir na reunião, pode parar, eu quero alguém que vá, que garanta ir. Então eu te pergunto, você tem tentado melhorar de vida? Você tem tentado melhorar a sua condição física, tentado melhorar a sua condição intelectual? Você tem tentado melhorar a sua condição emocional ou espiritual? Se você tem tentado, para. Porque a ideia não é tentar, a ideia é ir. É ir, aí você avalia o resultado e vê se o resultado foi bom ou foi ruim. Então, o pedido que eu estou te fazendo elimina esse verbo tentar desse contexto que a gente está falando. Eu vou tentar encontrar amanhã, eu vou tentar acordar cedo, eu vou tentar começar a fazer atividade física.
Não fale assim, porque quando você fala assim, você dá uma chance de não conseguir. E aí é complicado. Boa noite, Tatiana, bem-vinda aí. E quando você fala vou tentar, você já vai com menos valia no processo. Você já não vai com tudo. Você já não coloca tudo de você no processo. Você coloca aquilo que é suficiente para fazer a coisa não dar errado. Não é nem o suficiente para garantir que a coisa vai dar certo, mas é o suficiente para fazer a coisa não dar errado. E aí complica. Aí complica bastante, né? Bom, uma coisa que é importante também você se dar conta, né, nesse jogo do Self 1 e Self 2, é que quanto mais consciente você está, mais presente no processo você também se encontra, né? Mais presente na situação você está, né? Eu conheço pessoas, e posso até falar de mim em algumas situações, que eu estava numa reunião, eu estava numa situação X, eu não estava lá presente. E quando eu não estou presente, a minha consciência vai embora. E aí, obviamente, eu perco o estado de presença daquele momento. Então, é um negócio bem complicado esse. Importante que você esteja muito presente. Estar presente é reduzir o Self 1 e aumentar o Self 2. Percebe o que eu quero dizer? Quando você vai para uma reunião, quando você vai fazer uma palestra, vai ter uma conversa mais delicada com alguém, é importante que você vá com mais consciência e menos crítico ligado, com mais consciência e menos ego. E aí você consegue ter uma performance melhor, ou seja, você ter uma interferência menor. Deixa eu ver, pessoas estão fazendo comentários aqui, deixa eu ver. Tiago Souza, bem-vindo, juntos mais uma vez, é isso aí. Legal, Tati, obrigado por ter compartilhado o vídeo com outras pessoas também. Então, veja, ao mesmo tempo que tentar é o fracasso, olha que coisa mais paradoxal, né? Ao mesmo tempo que tentar é o fracasso, você permitir o fracasso é condição para o sucesso. Porque senão você vai muito tenso para conseguir vencer. Você vai muito tenso para conseguir a tarefa, para conseguir o resultado. E quando você vai muito tenso, o fracasso acaba sendo inevitável. Quando você pensa, pô, não posso errar de jeito nenhum. Aí é que talvez você cometa o grande erro, né? Isso é muito complicado. Eu estou falando com vocês e lembrando de situações passadas, onde eu não podia cometer o erro, fui pressionado para não cometer o erro, e essa pressão era interna, meu crítico interno me pressionando, e lá pelas tantas eu errei, porque eu estava muito pressionado em acertar, ou em não errar, né? Isso impede o processo, isso impede o feedback, e o feedback é uma ferramenta tremenda de aprendizado. E aí o medo surge como o maior vilão, né? Então o ego, para te proteger do medo, faz com que o medo aumente. E a consciência, nesse momento, acaba baixando a sua tensão, e aí o medo vence. E o medo é o oposto da confiança. Nossa, eu estou falando aqui com vocês e estou lembrando de várias situações aqui, né? Boa noite, Leila. Bem-vindo, Genivaldo, também. Estão chegando, né? Então, o medo, normalmente, é o teu maior vilão. E o que é o medo? O medo, num certo sentido, é a não aceitação da incerteza, a não aceitação do possível fracasso, a não aceitação de uma possível derrota, a não aceitação de um resultado indesejado, né? E isso não precisa ser assim, né? Eu estou falando com vocês e lembrando de situações pessoais que, na época, eu não me permiti errar de jeito nenhum. Mas, tendo passado um tempo, eu até percebi que foi bom ter errado. Foi bom ter errado porque, às vezes, é uma bênção você não conseguir aquilo que você deseja. Porque também tem uma questão que eu estava conversando com o Brickman hoje, né? Às vezes você faz as coisas porque você quer, e às vezes você faz as coisas porque está em consonância com o universo, né? E isso é um papo louco, porque, não digo louco, mas é um papo diferente, porque quando eu faço as coisas porque eu quero, da minha vontade, o ego está em constante presença. Quando eu faço as coisas de acordo com o fluxo, de acordo com as forças do universo, isso adentra um pouco no caminho da espiritualidade, aí eu entro com a minha consciência, e eu sei que às vezes eu posso acertar, às vezes eu posso errar. Mas se eu acertar, eu acertei, se eu errar, eu aprendi. E essa serenidade nesse processo é muito importante. Eu já tive momentos que eu não me permiti errar de maneira nenhuma, e eu acabei errando, eu acabei fracassando. E isso é parte do processo de aprendizagem, né? Então, quando a gente permite o fracasso, esse é o caminho para o sucesso. Quando você permite fracassar, você dá espaço para você manobrar e, com isso, atingir o sucesso, né?
E a gente aprende melhor quando a gente experimenta alguma coisa, quando a gente vivencia alguma coisa. Por isso eu procuro fazer sempre os processos de coach, os treinamentos que eu ministro, as experiências que eu faço nas empresas e com pessoas, algo vivencial, algo que traga uma coisa real da vida da pessoa no trabalho ou fora dela, para que ela experimente essa sensação. E aí sim, ela vai começar a descobrir coisas novas, vai fazer coisas novas, vai tomar riscos de obter resultados diferentes, e com isso ela vai aprender mais sobre ela mesma, em situações diferentes, em situações que ela nunca viveu antes, né? É muito legal quando eu me disponho a viver situações que eu nunca vivi, quando eu me disponho a fazer coisas que eu nunca fiz, quando eu me disponho a deixar de lado uma série de crenças que eventualmente possam me limitar, e eu tome um risco, né? Às vezes você ganha muito, às vezes você perde muito. E sempre que você ganha muito, você avança. E sempre que você perde muito, você aprende, né? Eu posso dizer para vocês que isso é uma vitória, né? Se a gente lembrar da live passada, que a gente falou da jornada do herói, puxa vida, quantas experiências cada um de nós já não teve vivendo essa jornada do herói, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui, pessoal que está chegando. Boa noite, Aline. Boa noite, Rafael. Bem-vindos. E aí o Brinkman faz o comentário. Eu mais o universo é igual a equilíbrio. Eu acho legal essa conotação tua aí, né? Eu posso chamar o universo de força cósmica, inteligência maior, Deus. Posso chamar o universo do que eu quiser, né? Entendendo que há uma força maior regendo essas coisas todas aí, né? Não permitir errar, quando eu não me permito errar, eu boto o self-1 lá em cima, o crítico lá em cima e a consciência lá embaixo. E aí os meus pensamentos começam a me trucidar, começam a me bloquear, começam a me sufocar e eu me perco completamente no meio do caminho. Então é um negócio importante você se dar conta se você está expandindo ou se você está regredindo, ou se você está encolhendo, na verdade. Quando sua mente expande, você pensa com mais clareza. Quando sua mente limita, você pensa com menos clareza. E, na verdade, a mente expandida ou limitada tem a ver com a sua emoção. Uma emoção leve e serena expande a mente. Uma emoção tensa e medrosa, você se fecha naquilo ali. E aí você não tem disposição para experimentar um novo, você não tem disposição para mudança, você não tem disposição para tomar riscos. E aí o medo impera novamente. O medo é complicado, né? Então, a aprendizagem, né, o Self-2, ele é mestre em aprender, né? Todo mundo que tem um viés de aprendiz deve ter sempre um Self-2 mais elevado, uma consciência mais elevada, e quem não tem esse viés de aprendiz acaba achando que sabe de tudo, então o crítico está lá em cima, e está sempre criticando alguém, ou criticando coisas, ou criticando ideias, ou criticando pensamentos ou pessoas. E isso é muito delicado porque te tira a condição de aprendizado, né? Então, esse jogo, né, que a gente está falando de confiança, escolha e consciência, é um jogo que você pode fazer na sua vida. Às vezes você treina, né? Você treina, processo de coaching são treinamentos para isso, para que depois você vá para a vida real e coloque isso de uma maneira real na sua vida. Então você treina numa sala de coaching, você treina num treinamento, você treina num ensaio, numa simulação, num role-play game, e depois você vai jogar na vida e você vai ver a diferença dos resultados que você obtém. Você consegue imaginar você na sua vida fazendo esses exercícios de você definir o teu grau de confiança para uma conversa que você precisa ter, a escolha que você quer no resultado no final daquela conversa e a consciência que você vai colocar naquela conversa, o teu estado de presença. Quanto maior o seu estado de presença, menor a tensão emocional. Quanto maior a tensão emocional, menor o seu estado de presença. E aí você fica à mercê das emoções. Puxa, estou falando com vocês e vendo um monte de situações aqui que eu já vivi. Então, o feedback, aquela ferramenta, aquela técnica de você aprender com a sua própria experiência, é uma técnica fundamental para você expandir o seu nível de aprendizado, né? Você assiste, você faz o que você fez, você assiste, você entende, você aprende e aí você corrige. Então, por exemplo, eu já fiz várias coisas na minha vida que não deram certo, né? Ou que o resultado que eu queria foi diferente do que eu consegui.
E aí eu traduzo isso como uma perda. É uma perda, não consegui o que eu queria, então perdi, né? E a perda, normalmente, a gente passa por 4 etapas até você superar essa perda. Você passa pela revolta, pelo conformismo, pela aceitação e pela superação. Quando você passa por essas etapas todas, aí você começa aí você começa a superar e ficar pronto para avançar, para encaixar, para contabilizar aquela perda e seguir em frente no teu processo de aprendizado. Às vezes pessoas ficam paradas na revolta e no conformismo e elas ficam travadas ali, elas não avançam mais. O único caminho, a única condição para você avançar é você passar pela aceitação e pela superação. Isso pode acontecer em 3 ou 4 dias, ou pode acontecer em 3 ou 4 anos. Eu tenho experiências pessoais onde eu fiquei na revolta e no conformismo por meses, até anos. E tenho experiências pessoais, momentos drásticos e limites, onde eu passei pela revolta, pelo conformismo, pela aceitação e pela superação em 2, 3, 4 ou 5 dias. Então é um exercício emocional, que exige você sair um pouco de cena e com isso se preparar para quando voltar à cena, voltar com tudo, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Dani e para a Janaína que entraram agora. Boa noite, meninas. Então, veja, você já se viu se preparando para momentos como esse? Você já se viu se preparando para lidar com a sua consciência, escolha e confiança e entrar numa conversa, num momento da vida onde você vai buscar os resultados que você quer de maneira muito tranquila, de maneira muito, muito serena, né? Bom, nesse sentido, quando a gente fala de Self 1 e Self 2, há uma diferença e há um elemento muito importante que tem a ver com as escolhas que nós fazemos para nossas vidas, que é você ter uma clareza muito grande do que você quer para a sua vida, né? É muito difícil, pelo menos na minha experiência, quando eu vou nas empresas, quando eu vou conversar com as pessoas, uma boa parte das pessoas não tem ideia do que elas querem para suas vidas, para o curto, médio ou longo prazo, né? A maioria sabe o que não quer, mas não tem uma clareza muito grande do que quer. Às vezes até acha que quer, mas não sabe exatamente o que quer. E isso é um exercício de aprendizado também. Então, quando você está focado numa visão de futuro, o teu sucesso deverá estar focado nisso, deverá estar relacionado a isso. Se você se move em direção a isso, você tem condições de ter sucesso. Mas se você não tem clareza do futuro, se você não tem clareza do que você quer no futuro, e definir o futuro é uma decisão, né? Você caminha na dor, na dúvida, na inquietação, na desconfiança, e aí a vida fica muito complicada quando você não tem clareza daquilo que você quer viver na sua vida. Então, por isso que é importante definir metas. A gente já falou disso em algumas lives aí. Quais são as minhas metas, quais são os meus resultados, onde eu quero chegar, em todas as áreas da vida. É importante você ter uma meta clara onde você quer. Muitas vezes você não atinge os seus resultados. O que, de novo, né, pode ser uma bênção. Pode ser muito bom você não conseguir aquilo que você quis. Às vezes há um plano, às vezes há uma ideia, às vezes há uma condição mais favorável para você atingir um resultado diferente. E que os teus sentidos não permitem você ver, né? Muitas vezes a gente, quando eu falo a gente, eu mesmo e muitos de nós, me valho dos meus 5 sentidos. Eu também escrevi um post sobre isso hoje no Face, que nem sempre os resultados, nem sempre o mundo aparece através dos meus 5 sentidos. Às vezes meus 5 sentidos falham e eu não consigo ver todas as coisas ali. Por isso a intuição, por isso a energia, por isso a vibração, por isso a frequência, por isso elementos que fogem do mundo do tangível e vão para o mundo vamos chamar assim, da espiritualidade, da emocionalidade. Vocês acham que isso está fazendo sentido ou eu estou falando muita besteira aqui? É importante vocês me darem um feedback sobre isso e se tiverem alguma pergunta para fazer, me dá aí a pergunta que a gente vai debatendo em cima disso. Então, veja, o teu sucesso, a tua qualidade de vida, e essa é uma questão, essa é uma opinião, acredito, uma dica muito, muito relevante. Oi, Karina, bem-vinda. Legal, faz todo sentido, eu também acho. É uma dica muito relevante essa.
o teu sucesso, a tua qualidade de vida está diretamente ligada à sua capacidade de tomar riscos. Se você não tomar riscos, se você não tiver mobilidade, se você não tiver flexibilidade, se você não tiver maleabilidade, você tenderá, por não ter essa flexibilidade, você tenderá a não ter opções. E quando você se coloca na vida, num lugar onde você não tem opções, que só pode ser daquele jeito, daquela maneira, aí você entra em estresse, né? Eu já vi várias situações sobre isso. Recentemente fiz um trabalho numa empresa onde isso apareceu com muita força. Fiz um trabalho de relacionamento de pessoas numa empresa onde isso apareceu com muita força, onde pessoas não conseguiam dar opções. Ou era daquele jeito ou não era. E isso é muito complicado. Num mundo em constante mudança, em um mundo com muitas possibilidades, você teimar de uma única maneira é muito complicado. E vi nessa situação pessoas que eram pares, um definia de um jeito, o outro definia de outro jeito, aí pronto, entrava em conflito. Entrava num tremendo conflito. E não havia margem de negociação, porque aí os dois entraram naquela ideia, naquela dinâmica de ter razão e não de ser feliz. E aí um abraço, aí a coisa começa a ir por água abaixo, né? Legal, beleza, Janaína, faz sentido. Sônia Regina, muito claro. Boa noite, Zé Sérgio, bem-vindo, Sinfonia dos Quietos chegando agora aí. Legal, a Sônia compartilhou também o vídeo com 2 pessoas, bacana. Então, veja, o estresse está ligado à falta de opção. Então, você vê pessoas hoje trabalhando em empresas e não felizes, e por não ver opção, estão estressadas. Você vê pessoas em relacionamentos onde não estão felizes e por não ver opção, estão estressadas. Você vê pessoas morando em cidades e por conta de não estarem felizes e por não verem opções, se colocam em estresse também. Se sempre tem uma escolha, sempre tem uma opção. É importante parar, trazer o Self 2 para o nível mais alto, o Self 1 para o nível mais baixo. E como é que eu levo o Self 2 para cima? Com confiança, com consciência e com uma meta, definindo essa meta. E aí com isso eu consigo sair daquele imbróglio que eu me coloco, naquele lugar tenso, para começar então a ter opções e abrir a minha cabeça, expandir a minha mente. Expandindo a minha mente, eu tenho opções. O Daniel faz o seguinte comentário: um animal sem opção parte para o ataque. Exatamente, Daniel. O pior animal é o animal acuado. É o pior animal que existe. Pode ser uma barata, pode ser um homem. Porque se é um animal acuado, ou ele parte para cima ou ele sai correndo de qualquer maneira. E quando ele sai correndo de qualquer maneira, ele pode ser atropelado, ele pode ser atingido, ele pode sofrer um dano qualquer. Por isso que é importante estar sempre em equilíbrio. E aí o Luiz Gustavo fala, sem o ego. Luiz, eu diria que é muito difícil, no nosso estado de consciência atual, nós vivemos sem o ego. Eu acredito que o nosso trabalho é reconhecer o ego e dominá-lo, não eliminá-lo. Acho muito pouco provável, até onde eu acredito, até onde eu já estudei, até onde eu já conversei, até com pessoas que estudam isso até mais do que eu. É muito difícil na forma humana, na existência humana, na dinâmica e na frequência que a gente se encontra, eu trafegar sem o ego, né? É muito pouco provável. Eu posso eu tenho o meu ego sob controle e aumentar a minha consciência. Mas ficar sem o ego é muito complicado, até porque o ego tem um papel. O ego tem um papel de proteger da dor. E esse proteger da dor, em situações onde a dor é real e não imaginária, né? A dor é real quando você está com um ladrão na sua frente com uma arma apontada para você. A dor é real quando você está numa selva e um leão pronto para te atacar. Aí o teu ego vai e te protege. Mas o problema é quando o ego entra num jogo que é um jogo imaginário. E ele começa a colocar na tua cabeça que você não é capaz de fazer, e aí você acredita que não é capaz mesmo, porque o ego foi lá e te convenceu disso, né? Isso, mais ou menos isso mesmo. Legal, Luiz, é disso que a gente está falando, está na mesma página. Bom, dá uma boa noite para o Altevir Bailo, que acabou de chegar, para a Samara também, bem-vindos. Então, veja, quando a gente cria um espaço para pensar, né? Lembra, a gente falou de uma live passada de estímulos e respostas. E entre um estímulo e uma resposta tem um tempo.
né? E esse tempo é o lugar, é o espaço para você pensar, para tomar a tua melhor decisão, né? Aí você pensa em parar para pensar. Pessoas falam muito isso. É bom que a gente dê uma parada para pensar. E parar em inglês é stop. Então, o que é o stop? É um step back, né? Um passo para trás, né? Step back, passo para trás. Think, pensar. Organize your thoughts, ou seja, organiza seus pensamentos. E aí você procedure, você entra em ação, você entra em procedimento, né? Então é importante ter essa dinâmica de você entender uma situação que você está vivendo, você parar para pensar, dar um passo atrás, olha a situação numa outra configuração, para um pouco, anda para trás, pensa um pouco, organiza os pensamentos, aí você vai e entra em ação. Essa é uma dica para você reduzir a emoção e trazer um pouco mais de consciência para o processo, né? André falando aqui, André e Cristina, bem por aí, é isso mesmo. Então vamos lá. A Janaína fala o seguinte: as opções nem sempre estão claras e às vezes não temos mesmo naquele determinado momento. O importante é criar essas opções. É muito difícil ficar numa situação que não nos agrada. Beleza, Janaína. As opções nem sempre estão claras quando elas não são as nossas opções. Quando são as opções que estão disponíveis por aí. Mas você já matou a charada. O importante é criar as suas opções. Quando você cria as suas opções, elas ficam muito claras. Por isso que opções, oportunidades não são aproveitadas. As opções, as oportunidades são criadas, né? Não existe oportunidade não aproveitada. Se você não aproveitar, alguém vai aproveitar. Então, cria suas opções, cria suas oportunidades. O Daniel fala o seguinte aqui: gosto de chegar assim. O ego é um ótimo servidor, mas um péssimo senhor. Daniel, assino embaixo, completamente. O ego é um ótimo servidor, mas ele é um péssimo senhor. A consciência é um excelente senhor, o ego é um excelente servidor. Pô, faz total sentido. A Sônia menciona, funciona muito, legal, né? Imagino que funciona o quê? Dar um passo para trás, pensar, organizar os pensamentos e agir, entrar em ação com foco no resultado que você quer. E a Karina menciona aqui, essa dica vale para o ambiente corporativo, parar para analisar antes de entrar na angústia do outro. Pô, Karina, vale para o ambiente corporativo, vale para relações emocionais, relações amorosas, vale para relacionamentos de amigos, familiares e pais e filhos, vale para qualquer ambiente onde haja relacionamentos, porque no fim do dia é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de melhorar a nossa habilidade de nos relacionarmos com o outro, na medida que a minha performance vai sendo cada vez mais igual ao meu potencial, com menor interferência possível. Você pode ter certeza que quando duas pessoas começam a discutir, a gritar, é porque a performance foi lá para baixo, o potencial foi lá para baixo, a interferência foi lá para cima. E isso é, lamentável. Quando eu faço esse comentário com vocês, eu me lembro de situações pessoais que eu lamento muito de eu não ter tido a capacidade de superar aquele momento, mas eu aprendi para um próximo. Isso que é muito, muito importante, né? Então, veja, o trabalho da liderança, né, e quando eu falo liderança, né, você como líder de você mesmo, o seu trabalho como líder de você mesmo, é você entender como é que você pensa. Como é que você pensa? Eu tenho lido algumas coisas muito interessantes, né, alguns livros que eu gosto muito, aliás, não são livros que eu leio, são livros que eu consulto com alguma frequência. E todos eles falam dessa questão do teu condicionamento mental, da tua capacidade de mudar a sua forma de pensar, da tua capacidade de você descobrir como você pensa e, a partir daí, mudar o seu modelo mental. O Zé Sérgio faz o seguinte comentário, da Sinfonia dos Quietos aí. Eu afirmo que quando busco as opções do lado de fora, não as encontro. Só consigo quando faço silêncio dentro e ouço minha voz interior. Zé, isso faz total sentido. Mas total sentido. E muitas vezes, quando você se aquieta internamente, né, já fazendo até uma menção à Sinfonia dos Quietos, quando você se aquieta internamente, a escolha exterior se alinha com essa inquietação, com essa serenidade, com essa paz. E quando você se agita internamente, é razoável que você faça uma escolha externa que se alinhe com essa agitação. A pergunta é quem você é internamente, a serenidade ou essa inquietação tremenda, né?
Rapaz, quando você fala isso e a gente faz esse comentário, isso bate em mim frontalmente e me faz lembrar de situações onde eu era um Luiz muito melhor, porque eu estava alinhado internamente e as interlocuções, o reflexo externo era muito mais preciso. E quando me torno um Luiz mais inquieto, mais ansioso e até mais vaidoso e arrogante, o meu reflexo exterior é muito pior. E aí eu vejo dois Luizes diferentes, um sereno, onde o Self 2 é maior que o Self 1, e um arrogante e vaidoso, onde o Self 1 é muito maior que o Self 2. Pô, isso é um baita de um aprendizado, cara. Baita do aprendizado. Muito bom seu comentário e deu chance de ilustrar coisas bem legais. Mônica Goulart entrou, bem-vinda aí, Mônica. Então, veja, aí acontece a sincronicidade, exatamente. Alinhamento de chakras, como diz a Denise, né? Aí é um outro papo, mas faz sentido também, né? Esse alinhamento, essa sincronicidade é a vibração, né, interna com a vibração externa, e isso é muito legal. Eu vejo situações onde eu estou muito mais alinhado quando eu sou um Luiz, que eu estou indo em fase de aprendizado, e ela fica assim, fica sincronizada. Quando eu perco essa sincronicidade, ou seja, o Self 1 aumenta, o Self 2 baixa, aí eu saio do prumo. E aí, seguramente, segura a Denise, eu desalinho completamente os meus chakras aí, né? Então, veja, o teu trabalho é você descobrir como é que você pensa. Como é que você pensa? Como é que você recebe os estímulos externos? Como é que você processa esses estímulos externos e como é que você entrega para o ambiente externo uma resposta para esses estímulos externos? Como é que você monta seu pensamento? Você coloca muita crítica, você avalia muito a situação, você faz você relaxa mais, você deixa a coisa mais fluida. Como é que você opera no seu pensamento? Porque o teu processo melhora quanto você sabe, quanto melhor você pensa, né? E aí, nesse processo, você tem que descobrir isso por si só. Não existe uma fórmula para você descobrir como você pensa. É um exercício diário, como diz a Sônia Regina. Um exercício de autoobservação, um exercício de autocorreção, um exercício de você perceber a tua emoção no talo ali te dominando e você não ter força para sair dela. Quem nunca viveu uma situação dessa, né? Uma situação limite, uma perda muito grande na vida, um ente querido que morreu, uma perda, enfim, de algum relacionamento X, onde a tua emoção entra num nível elevadíssimo e você não tem mais gestão sobre isso. Aí você sente um calor subindo, o teu corpo suando e você fica à mercê completa da emoção. É a hora que você tem que reformar seu pensamento, é a hora que você tem que se apegar a alguma coisa, é a hora que a espiritualidade te chama para treinar. E aí sim você começa a ter uma nova opção. A Karina dá uma dica perfeita. Para mim funciona sentar em meditação, né? A meditação, a oração, a atividade física na verdade, não são fugas, são caminhos para que você se equilibre interiormente, né? E o mais legal é quando você toma a decisão de fazer o caminho acontecer. E você não esmorece, você não... hoje eu estou mal, não vou malhar. Não, hoje eu estou mal, é aí que eu vou malhar. Hoje eu estou mal, é aí que eu vou orar. Hoje eu estou mal, é aí que eu vou meditar, né? E aí o Brickman fala, tem muitas variáveis, não é fácil, claro, né? Na verdade, Brickman, eu até tendo a concordar contigo, eu sei que tem muitas variáveis, mas na verdade tem uma variável só, que é a forma como você pensa. E a forma como você pensa define a forma como você sente. E aí sim, aí as variáveis parecem se multiplicar. Então, se a gente parar para pensar e olhar, por exemplo, os livros que falam de várias linhas espirituais, eu não vou dizer todos, porque eu não conheço todos, mas a maioria deles fala de você mudar a tua forma de pensar. Quando você pega livros de autoconhecimento, livros de doutrinas ou de caminhos de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, todos eles falam de você reformar o seu pensamento. O budismo japonês, de Nichiren Daishonin, fala de você fazer uma revolução interna. Muitas passagens do Evangelho Bom, deixa eu dar uma boa noite para Marlene Falcão, lá de Curitiba. Bem-vinda, Marlene. Está aí com a gente agora também.
Então, veja, esse é o trabalho, pessoal. Esse é o nosso grande trabalho. Como é que nós podemos, ao longo da nossa vida, equilibrar o Self 1 e o Self 2? Aumentar a consciência, reduzir o ego, reduzir o crítico interno, e com isso você viver uma vida mais serena em observação, uma vida mais em contemplação, uma vida mais em apreciação das coisas, e não uma vida em tensão, de maneira tensa, uma vida onde você força as coisas para serem como você quer que elas sejam. Rapaz, isso é muito doloroso. E quando eu falo isso para vocês é porque eu estou me lembrando de coisas que já vivi, que eu teimava em tem que ser desse jeito e nunca é. É o que a Denise chama de reforma íntima, de uma reforma interna, de uma reforma interior. Isso faz total sentido. Então, veja, pessoal, esse era o tema que eu queria convidar você a refletir, né? Convidar você a refletir no intuito de se dar conta. Como é que você pensa, como é que você sente e como é que você age? Porque nesse sentido é que você atinge os resultados na sua vida, ou seja, tem uma melhor performance ou uma pior performance. Você tenderá a ter um melhor resultado na sua vida quando você usar todo o teu potencial com o menor nível de interferência possível. E terá um resultado pior na sua vida quando você usar o teu potencial com muita interferência. Vai trazer malefício, né? Vai trazer prejuízo, isso não é bom. Por isso que a vida é um processo, e é um processo de observação, onde você observa a si próprio, você observa você internamente e o reflexo desse teu internamente do lado de fora. Quando eu perco a condição de me observar internamente, quando eu saio do meu prumo, quando eu deixo de estar alinhado com o que eu quero, eu saio do alinhamento. Aí a vida fica complicada. Bom, a Sônia falou que está falhando, mas acho que já voltou, né, Sônia? Miriam falando aqui, quando mudamos os pensamentos, as coisas mudam na nossa vida. Verdade, quando você muda seu pensamento, é natural que todo o resto mude. Mudam os sentimentos quando mudamos o pensamento. Concordo, Karina. Acredito que pensamentos e emoções estão muito conectados, né? Melhorou, a Sônia falando que melhorou. Karina, hoje batemos 30 pessoas. Hoje foi um dia bacana, legal, está aumentando. A Andréa falando, está falhando. A Andréa falando aqui que está falhando, mas já melhorou. O Brickman também falando, está falhando muito. Já voltou, né? Beleza. E a Miriam acabou de chegar no momento que a gente já está quase acabando aqui. Mas não tem problema, depois assiste aí. Boa noite, Miriam. Assiste aí a live gravada. Então, quero te fazer um convite, né? Para você pensar nas coisas que você vem fazendo e como você vem respondendo aos estímulos que você recebe do lado de fora. Se você se sente no comando, se você se sente na liderança de você mesmo, ou se você se sente... vou pegar aquilo que o Daniel falou, né? Se você se sente liderado por um senhor interno, que é a tua consciência, ou se você está sendo liderado por um servidor interno, que é o teu ego. Você ser liderado por um servidor não funciona, mas você ser liderado por um senhor interno, isso funciona. Então, por isso que é importante resgatar a consciência, manter o ego no seu papel de servidor, a consciência no seu papel de senhor, e cada um fazendo o seu papel. A consciência te orientando no papel de senhor, o ego te orientando no papel de servidor, e você tomando a sua decisão. Numa conversa com o filho, numa conversa com o teu parceiro ou parceira de vida, numa conversa com o teu chefe, com um par ou com um colaborador, numa conversa com um cliente, numa negociação que seja. Em todas essas situações, o que nós estamos conversando aqui pode te ajudar muito, ok? Então tá bom, pessoal. Então, olha, quero começar então já me despedindo de você, agora com 55 minutos aí da live, são 20 horas e 53 minutos. É um espaço que eu deixo também para vocês fazerem algum comentário, para vocês fazerem alguma crítica, para fazer alguma pergunta. Então, se você tem alguma pergunta, faz a tua pergunta aqui. O Renato acabou de entrar agora. Boa noite, Renato. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica a fazer,
digita aí para mim, que a gente tem um tempinho ainda para comentar. Se você não tem crítica alguma, não tem comentário nenhum, não tem nenhuma pergunta para fazer, te agradeço mais uma vez por ter participado dessa live número 11. Vamos então partir para a live número 12, na terça-feira que vem, dia 12, né, 12 de setembro. Aproveita o feriado para você perceber o movimento do teu Selfie 1, do teu Selfie 2, como é que está operando quando você vai na casa de alguém que você não gosta, na casa da sogra, na casa do sogro, na casa de sei lá de quem. Procura entender o que há do lado de fora que te irrita, que faz o teu crítico aumentar e que impede você de pensar, refletir, dar aquele passo para trás, pensar, organizar os pensamentos e agir de maneira adequada. Então vamos lá, ó. Denise falando aqui, muito obrigada mais uma vez pelo tempo dedicado a nós. O tempo é dedicado a todos nós, a mim inclusive. Vocês não têm ideia do quanto que essa conversa de hoje me liberta de angústias, me liberta de tensões, de erros de decisão que eu já cometi. Samara falando aqui, Samara, muito bom, peguei andando, mas foi muito proveitoso. Abraços. Legal, Samara, depois você pega lá o link e você vai ver tudo aqui. Marlene Falcão falando, boa noite, excelente, amei, legal, Marlene, bem-vinda sempre. A Vera fez um comentário, mas acho que falhou aqui. Binato é sempre... Aí depois você completa aí, me fala aí o que é. Zé Sérgio aí da Sinfonia dos Quietos, valeu como sempre, bom feriado, boa noite, legal, Zé, bom feriado para você também, boa noite para todo mundo. Feriado agora, eu e as meninas estamos indo lá para o Rio, passar com a família, com a irmã, cunhado e sobrinhas e sobrinhos netos lá. Luiz Gustavo, grato, Binato, muito bom de novo, boa noite. Obrigado, Luiz, pela presença constante também. O Brinkman falando, como desenvolver mais a razão, anjinho. Na verdade, não é só razão, né, Brinkman? É uma mistura de razão e emoção equilibrada, vai. Pensamentos e sentimentos. E claro, se não tiver o diabinho, não dá para reconhecer o anjinho. É importante ter os dois. Mas o anjinho, o senhor, e o diabinho servidor, né? Aquela colocação do Daniel foi matadora. Valeu, Janaína, valeu também, até a próxima, semana que vem. André Silveira falando, foi uma terapia, resgatando o senhor interno, voltando ao comando, sempre aprendizado, obrigado. Que legal, André, legal esse comentário, resgatando o senhor interno. Puta, sensacional isso, resgatar o senhor interno faz total sentido. André e Cristina, só tenho a agradecer pelo aprendizado de hoje. Legal, André, também agradeço muito. A Vera comentou aqui, muito bom aprender com essas lives. Legal, Vera, estamos sempre aprendendo e acho que está um espaço bem bacana. Com o tempo isso deve aumentar. Lucimar, boa noite, valeu a pena. Obrigado, Lucimar. Sônia Regina, muito obrigado. Vou usar suas lives para estudar mais profundamente minhas atitudes e pegar um meteoro para o crescimento. Legal, muito boa troca. Sim, muito boa sim. Então, boa noite, pessoal. É isso aí. Obrigado pelos comentários, obrigado pelas palavras de apoio aí, de fortalecimento, de incentivo. E veja, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, me escreve lá no inbox também, se você quiser. E a gente vai conversando por aí, tá bom? A Laura acabou de entrar, Laura, estamos saindo agora, estamos terminando, mas dá tempo de depois você assistir a live gravada, né? Não ao vivo, mas gravada. Legal, Thiago, obrigado. Foi legal também gostei. Esse tema é um tema muito instigante. E olha, se vocês tiverem algum tema que vocês querem que eu comente, que eu fale, que eu desenvolva, faz a sua sugestão. Coloca aqui no chat aqui qual é o tema que você quer que eu desenvolva, que eu vou me esforçar para fazer isso. Então, valeu, Thiago, valeu, Brinkman também, obrigado. E o Daniel fazendo um outro comentário muito, muito pertinente. Vigiai e orai, né? Grande verdade. Obrigado por nos ajudar a desvelar esse senhor interno. Legal, agora um exercício diário. E por mais que você exercite, por mais que eu exercite, acredite em mim. Às vezes eu caio na minha própria armadilha. E isso não é bom. Mas às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. Então, vamos nessa. Legal, Ana. Muito bom também, adorei. Então é isso, pessoal. 1 hora, 2 segundos aí da live. Vou me despedir de vocês, então, desejando a vocês um ótimo feriado, um bom final de semana, um bom resto de semana, né? Hoje é uma terça com cara de quinta. E a gente se vê, então, no dia 12, com algum tema que alguém vai sugerir, ou eu vou desenvolver um tema de hoje até lá para a gente conversar, tá bom? Cláudio Luiz falando aqui, exercício diário, é verdade, então vamos nessa. Já que a gente tem que
Respirar, vamos então exercitar as emoções, exercitar a espiritualidade e nos tornar pessoas melhores. Brinkman está sugerindo aqui, tema irritabilidade das pessoas, como lidar com isso? Você está falando de quem, Brinkman? De irritabilidade sua ou dos outros? Se for dos outros, eu não vou falar. Se for a sua, eu falo. Regina falando aqui, somos humanos. Sim, somos humanos. E acertar é humano, viu? Não é só errar que é humano, não. Espera a proposta. Opa, tá bom, Karina. Estamos trabalhando nela. Essa semana chega para você. Temos reunião dia 11 lá. A gente vai desenvolver esse tema aí, tá ok? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus. Boa jornada, força sempre. E vamos com tudo aí, hein? Até mais. Tchau.